Então, olha só, coloquei aqui uma revisão de física, parte de mecânica, né, os principais tópicos de mecânica. E aí, filho, eu iniciei aqui por corpo extenso e ponto material. Só para dar uma revisada aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma ponte, né? E tem uma pessoa que vai atravessar essa ponte. Ela vai da posição A, vai até a posição B, certo? E ela vai com uma velocidade, a ponte tem 600 metros de comprimento. E ela desloca com uma velocidade, caminhando com uma velocidade de 1 metro por segundo. Certo? Então ela vai levar, ó, se a ponte tem 600 metros e ela vai com 1 metro por segundo, quantos segundos ela vai levar para percorrer essa ponte? Ela vai percorrer em 600 segundos. Né? Aquele máximo do triângulozinho, né? Distância, velocidade e tempo. Esse triângulozinho aqui, ó. Que esse triângulozinho nos fornece. Se eu tampar o tempo, ó, quem vai ser o tempo? Eu tampo o tempo. É a distância dividido pela velocidade. Como a distância é 600 e a velocidade é de 1, então o tempo que ela vai levar, o ΔT que ela vai levar é de 600 segundos. Então o tempo que ela vai levar para percorrer a ponte, o tempo que ela vai percorrer é 600 segundos. Mas note que essa pessoa caminhando para atravessar essa ponte, ela é um ponto material. As dimensões dela não influenciam no estudo desse fenômeno. Ela não influencia, o tamanho dela não influencia. Então eu considero um ponto material. Agora a situação já muda quando eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um caminhão, vamos supor que a ponte continua tendo meus 600 metros. A ponte tem 600 metros. Só que agora eu tenho um caminhão, e vamos supor que o tamanho desse caminhão seja de 10 metros. O caminhão tenha 10 metros, tá? Ele vai percorrer, a velocidade que ele vai andar é lenta, tem marcha lenta, então a 1 metro por segundo também, igual a pessoa que está aqui. Vamos supor que está bem devagarinho mesmo, atravessando essa ponte. O começo da travessia é quando a parte da frente dele está emparelhada com o início da ponte. Mas note que ele só vai atravessar essa ponte toda, já que ele é um corpo extenso, quando a parte traseira, que está aqui, ó, do caminhão, a parte traseira do caminhão, né, vou chamar esse ponto aqui na parte traseira de ponto, vamos supor, ponto A, quando esse ponto A do caminhão estiver ocupando essa posição aqui, ou seja, estiver emparelhado com a parte dianteira da ponte. Então, quando esse ponto A percorrer essa distância toda, ou seja, quando o ponto A percorrer o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte e vier parar aqui, vai ter completado a ultrapassagem do caminhão pela ponte, vai ter ultrapassado a ponte, certo? Vamos supor que, como o caminhão está a 1 metro por segundo e o ponto A é um ponto do caminhão, ele também se desloca com a mesma velocidade do caminhão, ou seja, também é 1 metro por segundo. Qualquer coisa que esteja aqui dentro, junto com o corpo que está em movimento a 1 metro por segundo, também vai estar se deslocando a mesma velocidade do caminhão, a 1 metro por segundo. Inclusive esse ponto da traseira do caminhão. Então note que esse ponto vai se deslocar a 1 metro por segundo e vai ter que percorrer a distância de 10 metros mais 600 metros. Então o espaço todo que ele vai percorrer aqui, o ΔS, vai ser de 610 metros. É o espaço todo que ele vai percorrer, certo? Bem, como a velocidade dele é 1 metro por segundo, então, ó, usando aquela distância e velocidade de tempo, se eu tampar o tempo que ele vai percorrer é a distância dividido pela velocidade. Então a distância total, que é de 610 metros, não é isso? Dividido pela velocidade dele. Vai dar meu tempo. Qual a velocidade dele? De 1 metro por segundo. Velocidade do ponto A. 1 metro por segundo. Isso vai dar quanto? 610 segundos, né? Tá errado aqui. Peraí. Ele tá aqui, ó. Isso vai me dar 610 segundos, certo? 610 segundos. Então, notem que qual a diferença entre um e outro? Que esse cara aqui, ó, que está andando por essa ponte, para percorrer essa ponte, ele é um ponto material. Já o caminhão é um corpo extenso. As dimensões no caminhão são relevantes para o estudo desse problema aqui, certo? Já que o ponto A, que é um ponto da traseira, para que o caminhão ultrapasse a ponte, aquele corpo extenso, vai ter que ocupar a parte dianteira da ponte. A traseira dele vai ter emparelhada com a parte
final da ponte, para ele poder completar a travessia do caminhão. O ponto A vai ter que percorrer, então, 10 metros mais 600 metros, total de 610 metros. Como a velocidade dele é mesmo, do ponto A, é a mesma do caminhão, então vai ser 610 por metro por segundo, 610 segundos. E a gente vai ver isso aí bastante em problemas de dinâmica, principalmente com ultrapassagem. Vamos supor que eu tenho aqui um caminhão, né, e um carro numa rodovia. E esse carro aqui tenha 5 metros de comprimento. Vamos supor que ele tenha 5 metros de comprimento. E vamos supor que esse caminhão aqui tenha 10 metros de comprimento. 10 metros do caminhão. Olha, quando é que esse caminhão vai ultrapassar esse carro? Quando a parte traseira, o início da ultrapassagem vai se dar com a parte traseira do carro emparelhada com a parte dianteira do caminhão. Então aqui vai começar a ultrapassagem. E a ultrapassagem vai se completar quando o ponto mais a ré do caminhão, ou seja, o ponto A aqui, ó, tiver o quê? Na parte dianteira, emparelhado com a parte dianteira do carro, ou seja, tiver aqui esse ponto A, certo? Então esse ponto A vai ter que percorrer que distância? 10 metros mais 5 metros. Vai ter que percorrer um total de um espaço de 15 metros. Vamos supor que a velocidade do caminhão seja de... tem que ser, é lógico que a velocidade do caminhão tem que ser superior à velocidade do carro. Vamos supor que a velocidade do carro seja de 80 km por hora. Né? Passando para metros por segundo, já que o comprimento está tudo em metros. Né? A gente vai estudar isso. 80, vamos colocar 72 para ficar mais redondo. Vamos colocar 72 aqui. Então, pega aí, cadê o negócio? Vou colocar 72 km por hora. Ou seja, de 72. Vou colocar aqui de azul, ficou estranho. Vamos supor que a velocidade do caminhão do carro seja de 72 km por hora, certo? 72 km por hora. Isso aqui passando para metro por segundo, você vai ver que isso vai dar 70, só dividir por 3,6, certo? Isso vai dar 20 metros por segundo. Então, isso vai me dar 20 metros por segundo de velocidade do carro. Vamos supor que a velocidade do caminhão, para facilitar, já vamos mudar em metros por segundo. Em metros por segundo seja de 30 metros por segundo. Vamos supor, 30 metros por segundo. Se a velocidade é maior, o caminhão vai ultrapassar o carro, certo? Um está a 20, outro está a 30. Então, ó, esse ponto A está se deslocando nessa mesma velocidade do caminhão, a 30 metros por segundo. Então, ele vai ter que percorrer, ó, que distância que vai ter que percorrer? Vai ter que percorrer 15 metros, não é isso? 15 metros. Quando ele tiver aqui, ó, percorrido os 15 metros, esse caminhão vai ter ultrapassado esse carro aqui. E nós, que a velocidade do caminhão tem que ser maior do carro, né? E para que haja ultrapassagem, certo? Então a gente vai resolver vários problemas assim em dinâmica, né? Que a gente vai ter que considerar os corpos extensos, né? O tamanho de cada corpo, para poder saber a posição, o tempo de ultrapassagem, certo? Eu não vou resolver isso aqui, a gente vai fazer em alguns programas envolvendo isso, vocês vão ver como é que se faz, mas a ideia que fica é que a ultrapassagem vai se dar nesse corpos extenso, quando a parte mais a ré, que está a mesma velocidade do caminhão, estiver emparelhada com a parte mais dianteira do carro, que tem 5 metros, ou seja, esse ponto A que está a 30 metros por segundo, estiver exatamente emparelhado com a parte dianteira do carro de 5 metros, ou seja, ele vai ter que percorrer um total de 15 metros, tá legal? Então, continuando aqui, ó. Noção de movimento em repouso. Ó, a noção de movimento em repouso são conceitos relativos. Então, isso aqui são conceitos relativos. Por que são conceitos relativos? Movimento em repouso. Porque depende do referencial. Vamos só nos recordar aqui, ó. Se eu tenho aqui um carro numa via, né, que é o motorista, né, o piloto, copiloto, motorista e o passageiro que está sentado ao lado. Tem um pai com um filho num ponto de ônibus, tá? E tem um carro vindo nessa direção, ó, se colocando para a direita. Então, vamos colocar aqui, ó, o carro se colocando para a direita, certo? Bem, quando é que um corpo está em movimento ou em repouso em relação a outro corpo? O corpo está em movimento em relação a outro corpo quando sua posição altera em função do tempo em relação a esse mesmo corpo. Ou seja, um corpo está em movimento em relação ao outro quando em relação a esse outro, sua posição se altera no decorrer do tempo. Ora, o carro em relação ao pai e filho aqui, ao pai, por exemplo.
Uma hora ele está nessa posição, na outra hora vai estar mais para frente o carro, na outra hora vai estar aqui. Então o carro, ele altera a sua posição em relação ao pai no decorrer do tempo, não tem movimento. A placa de ônibus em relação ao pai paradinho aqui, ó. A placa de ônibus, já que o pai está parado num ponto, ela não vai alterar a sua posição em relação ao pai, então ela está em repouso em relação ao pai. Agora, o carro em relação à placa de ônibus está em movimento, porque uma hora em relação à placa ele está nessa posição, na outra hora vai estar aqui, na outra hora vai estar mais para cá, mais para cá. Então altera a posição em relação ao tempo. Então o carro altera a sua posição em relação à placa de ônibus, no decorrer do tempo. Então o carro está em movimento em relação à placa de ônibus. Agora, esse copiloto em relação ao motorista, está sentado ao lado do motorista, eles estão juntos nesse veículo aqui, estão navegando na mesma velocidade. Então, ó, a posição do carona, que está sentado ao lado do motorista, não altera a posição em relação ao motorista no decorrer do tempo. O carona não altera a posição em relação ao motorista no decorrer do tempo, ou seja, ele está em repouso em relação ao motorista. Ok? Então, por isso são conceitos relativos. Vamos ver o conceito de trajetória, tá? Fiz aqui um desenho de um avião que lança uma bomba, né? E para entender bem essa trajetória, o que é trajetória? É o caminho descrito pelo móvel ao longo do seu movimento. Então, trajetória é o caminho do móvel que ele faz ao longo do seu movimento. É o caminho, vou colocar aqui, ó, que a trajetória é o caminho do móvel o caminho descrito pelo móvel durante certo intervalo de tempo, né? O caminho do móvel é o caminho que o móvel descreve num certo tempo. Qual é o desenho desse caminho? Isso aí é a trajetória. Para facilitar, por exemplo, eu fiz um avião lançando uma bomba, né? Vamos supor que tem uma pessoa aqui, ó, no solo, certo? E aqui você tem o piloto do avião, tá lá dentro. Ele lança essa bomba aqui, ó. Quando ele lança a bomba sai com uma velocidade para a direita igual à velocidade do avião. Então essa velocidade que a bomba sai para cá, ó, um chamado eixo X, Vx, é o mesmo Vx do avião para a direita, certo? É a mesma velocidade no eixo X. Só que a bomba não vai só para a direita, ela não vai escrever numa trajetória horizontal. Ela vai para a direita e vai ser puxada para a gravidade para baixo. Uma força de gravitação para baixo. Então você também tem uma velocidade no eixo Y, certo? Mas como ela sai com a mesma velocidade do avião, quando é lançado, já que ela se move para a direita com a mesma velocidade do avião, em relação ao piloto, já que ela está se movendo para a direita com a mesma velocidade, o piloto não vai sentir o deslocamento da bomba para a direita. Só vai sentir o deslocamento da bomba caindo, no sentido vertical para baixo. Então, em relação ao piloto do avião, a bomba descreve uma trajetória retilínea para baixo, certo? Agora um cara que está no solo, aqui na Terra, ele vai ver a bomba se deslocando para a direita e para baixo, para a direita e para baixo. Então vai estar sempre assim, ó. A bomba vai estar para ele indo para a direita e indo para baixo. Indo para a direita e indo para baixo. Indo para a direita, indo para a direita, indo para baixo. Esses dois vetores dão um vetor resultante, que é esse vetor aqui, ó. A gente vai estudar isso aqui em vetores. Então, o vetor resultante, esse Vx com Vy, vai dar esse vetor aqui resultante para cá, ó. É só aplicar a regra do paralelogramo, que você vai descobrir. Vai dar esse vetor aqui, certo? Então, vai dar um vetor resultante para cá, ó, que é assim, ó. Vai dar sempre esse vetor resultante. Devido a esse fato desse vetor resultante, em relação a esse cara que está no solo, essa bomba vai descrever um arco de parábola. Vai ficar assim, ó, vai descrever esse arcozinho de parábola aqui, ó, certo? Então, em relação ao piloto, ela descreve um movimento vertical para baixo, porque a velocidade no eixo X é a mesma do avião, ele não vai sentir o deslocamento para a direita, só vai visualizar o Vy. Então, para o piloto, a bomba descreve um movimento vertical para baixo. E para alguém que está no solo, já que vai ter o Vx, vai ter Vy em relação a esse cara que está no solo, ela vai ter um vetor resultante que vai descrever um arco de parábola, tá ok? Bem, continuando aqui, ó. Bem, mas essa trajetória, que é o caminho descrito pelo móvel num determinado instante, essa trajetória em física, ela é dividida, certo? É que nem no eixo horizontal, o eixo X e Y, os cartesianos.
Então, ó, por exemplo, aqui eu fiz uma trajetória, a gente divide sempre essa trajetória. O zero chama marco zero, isso aqui é o marco inicial, né? É o início da trajetória, né? É o marco inicial da trajetória, é o ponto zero, marco inicial. E para a direita desse marco a trajetória positiva. Tanto é que aqui é mais 1, mais 2, mais 3, assim vai, não preciso colocar. E para a esquerda desse marco inicial a trajetória negativa, menos 1, menos 2, menos 3, não preciso colocar. Vamos supor que eu tenho uma bola parada no ponto A desse marco e uma outra bola parada no ponto B desse marco aí. Bem, o que vai acontecer aqui? Bem, note que isso aqui é o S, né? Posição ocupada pela bolinha. Pela bola A, que está no ponto menos 3, né? A bola P está em relação ao ponto zero, ela ocupa a posição mais 3. Então a posição, vetor posição, ou posição, a posição de um corpo, né? Uma trajetória orientada, é dada pela sua posição em relação à origem ao marco inicial, o marco zero. Então, por exemplo, qual a posição da bolinha A? Nessas condições, a posição dela é menos 3. E qual a posição da bolinha B? A posição da bolinha B nessa posição é a posição mais 3, que eu não preciso colocar, né? E vamos supor que aqui esteja em metros, né? Vamos colocar uma unidade aqui em metros. Então aqui é menos 3 metros, certo? E aqui é mais 3 metros. Certo? Então, posição de A é menos 3, posição de B é mais 3. Note que a posição de A é diferente da posição de B, certo? Agora, é diferente de posição, que é sempre orientada, nós temos o que a gente chama de distância. A distância não carece de orientação, certo? Por exemplo, qual a distância de A? Olha, a distância de A em relação à origem é 3 metros. E a distância de B em relação à origem? Também é 3 metros. Então, em relação à distância, a distância ocupada por A é igual à distância ocupada por B. Que a distância não leva em consideração a posição, certo? Se está à direita ou à esquerda. A distância é um número bruto, certo? Não tem positivo nem negativo. Então, a distância de A em relação à origem é 3, de B em relação à origem é 3. Posição de A em relação à origem é menos 3 metros, de B em relação à origem eu tenho que considerar sempre, falando em posição, tem que considerar o positivo e negativo. Então, posição de B é mais 3 e de A é menos 3. Bem, ainda importante nesse fato aí de orientação de trajetória, vamos supor que eu tenho um móvel, uma bola que está na posição, está no marco de posição 1 e vai para a posição menos 2. Posição, não distância, da posição 1, que é mais 1, até a posição menos 2. Então, qual foi a variação da posição dela? Olha, a posição inicial da bola, que a gente chama de S0, é mais 1. Vamos colocar mais 1 metro de distância. Posição final da bola, ela veio daqui para cá, posição final dela é menos 2. Então, quanto foi a variação da posição dessa bolinha? É a posição final, que é menos 2, menos posição inicial, que é menos 1. Então, vai dar menos 3, não é isso? Menos 2, posição final, menos 1, posição inicial, menos 3 metros. Certo? Menos 3 metros. Tá, ficou meio engasgado, mas é menos 3 metros aqui. Bem, e existe uma coisa que a gente vai estudar que é chamado vetor de deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento é um vetor. Então, esse aqui é o deslocamento da bola. Deslocamento. Deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento, em holandês, é vetorial. É um vetor que une com origem na posição inicial e fim, setinha, na posição final. Então, o deslocamento, vai ser essa seta aqui. É claro que o módulo de um vetor, a gente vai estudar o tamanho dessa seta. E aí, o módulo não tem sinal. O módulo é sempre positivo. E aí, o módulo desse vetor vale 3, e não menos 3. Mas o deslocamento, o ΔS sofrido pela variação da posição, posição final menos inicial é menos 3. O módulo do vetor de deslocamento é 3, tá? E a distância percorrida, 1, 2, 3 metros também. Tá legal? Bem, você deve ter estudado a velocidade escalar média, né?
que é o que é velocidade escalar média? É o quão rápido ou quão devagar você percorreu, fez aquele deslocamento, se deslocou. Então, a variação do espaço, do deslocamento sobre a variação do tempo, que é espaço final menos espaço inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Geralmente, tempo inicial é zero. Velocidade escalar instantânea é aquela... Aqui eu falei velocidade média, porque a velocidade foi variando. De 2, passou para 4, passou para 5, depois voltou para 2, aí foi para 3, foi para 7. A velocidade média é o ΔS sobre ΔT, quando a velocidade está variando. Quando a velocidade instantânea é a velocidade naquele instante de tempo. E é calculado pelo limite dessa razão, ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso aqui, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que a derivada de espaço em relação ao tempo, ds sobre dt. Aceleração escalar média, aceleração quão rápido ou quão devagar você varia a sua velocidade. Ou seja, a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Ou seja, V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Né? E a aceleração escalar instantânea? A aceleração escalar instantânea é naquele instante. Como é que eu calculo isso? É o limite do delta, essa razão, ΔV sobre ΔT, com ΔT tende a zero. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada da velocidade sobre a derivada sobre o tempo. Derivada da velocidade em relação ao tempo. E a velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. Tá? Então, isso aqui vocês precisam saber. Quais são as unidades? Ora, espaço. Bem, o espaço, que eu chamo de S, né? O sistema internacional é em metros. Opa, saiu estranho isso aqui, né? Então, o espaço no SI é medido em metros. Certo? Sistema CGS, centímetro, grama e segundo. Então, é medido em centímetros. cm. E o usual do espaço é em quilômetros. Bem, isso aqui é o espaço, né? Outra grandeza é o tempo, que a gente chama de Tzinho. Bem, o tempo no sistema internacional é medido em segundos. S. No sistema, aqui é um S, tá, gente? Isso é meio estranho aqui, mas é um S. Deixa eu digitar aqui melhor. Vou colocar assim, ó, S. Medido em segundos, S. No sistema CGS, centímetro, grama em segundo, também é segundo. E usual em horas. Então, espaço, tempo, velocidade. Bem, a velocidade no sistema internacional, já que o espaço é em metros e o tempo em segundos, a velocidade é metros por segundo. No sistema CGS, que o espaço é em centímetros e o tempo em segundos, é centímetro por segundo. E no sistema usual já que é quilômetro e o tempo em horas, é quilômetro por hora. E a aceleração? A gente chama de alfa, né? Velocidade a gente chama de v. A aceleração alfa vai ser em metros por segundo ao quadrado, no SI, certo? No sistema CGS vai ser centímetro por segundo ao quadrado. E no sistema usual vai ser o quê? Vai ser quilômetro por hora ao quadrado. Transformação entre unidades. Vamos ver a principal. Se eu tenho quilômetro, 1 km por hora, e quero transformar em metros por segundo, como é que eu faço isso? Ora, 1 km tem 1000 metros, né? Vou transformar o numerador, que é 1 km em metros por segundo, vai dar 1000 metros. Transformando o denominador, que é 1 hora, em segundos, vai dar 3.600 segundos. Então, simplificando aqui, ó, corta esse com esse com esse. Vai dar 10 sobre 36 metros por segundo. Posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero. Dividindo por 10, ó, em cima e embaixo por 10. Dividindo por 10, essa fração em cima e embaixo, que não vai alterar, vai dar o quê? Isso vai me dar o quê? 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, se eu estou em quilômetros por hora
e quero passar para metros por segundo, eu vou multiplicar por 1 sobre 3,6, que é a mesma coisa que dividir por 3,6. Então, eu vou dividir por 3,6. Bem, se eu quero fazer o inverso, ou seja, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, se aqui eu dividir, para lá eu vou multiplicar. Metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha 72 km por hora e quero passar para metros por segundo. Olha, daqui para lá eu divido por 3,6. Então vou ter o quê? Vou ter 72 dividido por 3,6. Aqui é 72, tá? Coloquei 7,2. Tá errado. Apagando aqui. Aqui eu tenho 72, estava errado. Coloquei 7,2. 72 por 3,6. Bem, aqui vai dar 1, vai dar 2 nisso. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10 para não se alterar. Vai dar 720 sobre 36. Dividindo aqui vai dar quanto? 20 metros por segundo. 20. 20. Peraí, gente. Fez. Aqui eu estou sustentando o negócio com uma mão e gravando com o outro. Então isso vai dar o total de 20 metros por segundo, tá? 20 metros por segundo. Então, passei 72 km por hora, metros por segundo, 72 km por hora para metros por segundo, dividir por 3,6, multipliquei em cima e embaixo por 10, que não altera, 720 por 36, dividir, simplificando, vai dar quanto? 20 metros por segundo, tá? Vou parar o vídeo por aqui, que vai dar o tempo, vai estourar, e a gente continua no próximo vídeo aí.